A criação do mundo, conforme descrita nos capítulos iniciais do livro de Gênesis, é uma das passagens mais emblemáticas e profundas da Bíblia. Este relato não apenas descreve o surgimento do universo, mas também estabelece as bases para a compreensão da relação entre Deus, a humanidade e toda a criação. A criação em 7 dias. A narrativa da criação está estruturada em 7 dias, cada um deles marcando um aspecto específico do processo criativo de Deus. Esta estrutura em 7 partes tem um significado profundo, refletindo a perfeição e a completude divina. O número 7 na Bíblia é frequentemente associado à totalidade, perfeição e santidade, e aqui ele serve para sublinhar a perfeição da obra de Deus. Primeiro dia. A luz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 1-3. O primeiro ato de criação é a separação da luz das trevas. Esta separação não é apenas física, mas simbólica. A luz representa a ordem, a revelação divina e a vida, enquanto as trevas simbolizam o caos, a confusão e a morte. Deus, ao criar a luz, estabelece o fundamento para todas as coisas que virão a seguir. A luz é a primeira manifestação da presença de Deus no universo, iluminando o caos primordial. A frase "haja luz" é uma declaração de poder absoluto. Deus fala e a luz existe. Este poder criativo da palavra de Deus é um tema que permeia toda a narrativa bíblica. O ato de criar pela palavra demonstra que a criação é um ato intencional, ordenado e soberano. Deus não está apenas criando o mundo. Ele está estabelecendo a ordem divina que governará toda a criação. Segundo dia, a separação das águas. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas debaixo do firmamento das águas, sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Gênesis 1, 6-8. No segundo dia, Deus cria o firmamento, separando as águas acima das águas abaixo. Este ato de separação é crucial, pois cria o espaço habitável onde a vida, como a conhecemos, pode existir. O firmamento, chamado de céus, representa o espaço entre as águas caóticas, um espaço de ordem onde a criação pode florescer. Esta separação também tem um significado teológico. O firmamento é o símbolo da transcendência de Deus, que está acima e além de sua criação, mas que, ao mesmo tempo, mantém uma relação íntima com ela. A criação dos céus indica que Deus não apenas cria, mas também sustenta e governa o universo. Terceiro dia, a terra e o mar. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Disse também Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Gênesis 1, 9-11. No terceiro dia, Deus reúne as águas, permitindo que a terra seca apareça. Este é o primeiro ato de criação que resulta na formação de um ambiente específico, a terra, que será o habitat para todas as formas de vida que Deus criará nos dias seguintes. A terra é, portanto, o palco onde o drama da criação e da redenção será encenado. Além disso, Deus ordena à terra que produza vegetação, plantas que dão semente e árvores frutíferas. Esta criação da vegetação é um ato de providência divina, preparando o mundo para sustentar a vida. A terra não é apenas um lugar de existência, mas um lugar de provisão, onde tudo que é necessário para a vida é fornecido por Deus. Quarto dia, o sol, a lua e as estrelas. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite.
Sejam eles para sinais e para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1, 14 a 18. No quarto dia, Deus cria os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas. Eles são colocados no firmamento para governar o dia e a noite, para marcar as estações, os dias e os anos. Estes corpos celestes são mais do que simples fontes de luz. Eles são sinais da ordem divina que rege o universo. O sol e a lua são descritos como luzeiros que governam o dia e a noite. Este conceito de governo reflete a crença de que a criação de Deus é ordenada e governada por princípios divinos. O sol, a lua e as estrelas não são deuses, como em muitas culturas antigas, mas servos do Criador, cumprindo seus propósitos. Quinto dia, as criaturas marinhas e as aves. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Gênesis 1, 20 a 23. No quinto dia, Deus cria as criaturas marinhas e as aves. Esta é a primeira vez que a criação é descrita como sendo abençoada. Deus abençoa as criaturas, ordenando-lhes que sejam fecundas e se multipliquem, enchendo os mares e os céus. Esta bênção é uma manifestação da generosidade divina, que não apenas cria a vida, mas também a sustenta e a multiplica. A criação das criaturas marinhas e das aves reflete a diversidade e a abundância da vida que Deus desejou para o mundo. Cada espécie é criada segundo a sua espécie, o que sugere que a diversidade é uma parte intencional do plano divino. Deus não cria apenas uma forma de vida, mas muitas, cada uma com seu papel e propósito no ecossistema global. Sexto dia, os animais e o homem. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. E Deus fez os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1, 24 a 26. No sexto dia, Deus cria os animais terrestres e finalmente o ser humano. A criação do homem é descrita de maneira única, com Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esta declaração é central para a compreensão da dignidade humana na visão bíblica. Ser criado à imagem de Deus significa que os seres humanos refletem, de alguma forma, os atributos divinos. Este domínio não deve ser entendido como uma licença para explorar ou destruir, mas sim como um chamado para cuidar da criação de Deus de forma responsável e amorosa. O ser humano é colocado no topo da criação não para abusar dela, mas para servi-la e protegê-la, seguindo o exemplo do Criador. Sétimo dia, o descanso de Deus. Havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha realizado.
Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Gênesis 2:2-3. O sétimo dia da criação marca um ponto culminante e distinto no relato de Gênesis. Após 6 dias de intensa atividade criativa, Deus descansa no sétimo dia. Esse descanso não implica cansaço, mas sim a cessação de sua obra criativa, refletindo satisfação e completude na criação. O descanso de Deus é uma expressão da sua soberania e do seu prazer naquilo que criou. Este ato de descanso divino não é apenas uma pausa, mas um exemplo para toda a criação. Deus abençoa e santifica o sétimo dia, separando-o como um tempo sagrado. Esse conceito de santificação indica que o sétimo dia foi separado para um propósito especial: ser um dia de comunhão com Deus, um tempo de reflexão e adoração. Essa santificação do tempo é fundamental para a vida espiritual do ser humano, pois estabelece um ritmo de trabalho e descanso, um ciclo de vida que reflete a própria natureza de Deus. A ideia de descanso no sétimo dia é posteriormente expandida na Bíblia, com o sábado se tornando um mandamento central para o povo de Israel. No contexto da lei mosaica, o sábado é um dia de descanso semanal, lembrança do descanso de Deus após a criação, mas também um sinal do pacto entre Deus e Israel. O sábado é uma antecipação do descanso eterno que Deus promete ao seu povo, um descanso que será plenamente realizado no novo céu e na nova terra. A criação do homem, imagem e semelhança de Deus. A criação do homem, descrita no sexto dia, é o clímax da narrativa da criação. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, uma declaração de dignidade e valor inestimável. Mas o que significa ser criado à imagem de Deus? A imagem de Deus, em hebraico, Tselem Elohim, é um conceito rico e multifacetado. Em termos básicos, significa que os seres humanos foram criados para refletir algo da natureza de Deus. Isso inclui aspectos como a capacidade de raciocínio, criatividade, moralidade, relacionamento e domínio. Assim como Deus exerce soberania sobre a criação, o homem é chamado a exercer domínio sobre a terra. Mas esse domínio deve ser exercido com sabedoria, justiça e amor, refletindo o caráter de Deus. Além disso, ser criado à imagem de Deus implica que os seres humanos foram feitos para viver em comunhão com Deus e uns com os outros. A narrativa de Gênesis 2, que complementa e aprofunda o relato do capítulo 1, descreve a criação de Adão e Eva, destacando a importância das relações humanas. Deus cria a mulher como uma auxiliadora idônea para o homem e os une em casamento, estabelecendo a primeira família humana. Isso sublinha o fato de que os seres humanos foram criados para viver em comunidade, refletindo a natureza relacional de Deus. A responsabilidade humana na criação. Ao ser criado, o homem é imediatamente dado uma missão. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1:28. Esse mandato de domínio sobre a terra é frequentemente mal compreendido. O termo hebraico usado para domínio, radá, implica governança e cuidado, não exploração ou abuso. Deus confia ao ser humano a responsabilidade de cuidar da criação, cultivá-la e guardá-la. Essa responsabilidade é uma parte fundamental da identidade humana e do propósito divino para a humanidade. O homem é chamado a ser um mordomo da criação, gerenciando os recursos naturais de forma sustentável e respeitosa. A aplicação para nossas vidas. A narrativa da criação tem profundas implicações práticas para nossas vidas hoje. Ela nos lembra de nossa dignidade e valor como portadores da imagem de Deus e da responsabilidade que temos de cuidar do mundo ao nosso redor. Em um tempo de crise ecológica, é importante que os cristãos recuperem a visão bíblica da criação
e vivam como mordomos responsáveis do meio ambiente. Além disso, a criação nos chama a viver em harmonia com Deus, com os outros e com a criação. Isso significa buscar justiça, paz e reconciliação em todas as áreas da vida. Significa também reconhecer o sábado como um tempo sagrado de descanso e adoração, seguindo o exemplo de Deus. Finalmente, a criação nos aponta para Cristo, o segundo Adão, que veio para restaurar o que foi perdido na queda. Nossa esperança está na nova criação que Ele trará, onde viveremos para sempre na presença de Deus, em perfeita harmonia com Ele e com toda a criação. Convidamos você a refletir sobre a grandeza de Deus na criação e a se juntar a nós em nossa jornada espiritual. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que irá nutrir sua fé e fortalecer sua caminhada com Cristo. Que o Senhor seja glorificado em todas as coisas e que sua paz esteja com você hoje e sempre. Amém.